ITV Futebol Clube. Oferecimento Secom, Sindicato dos Comerciários. Muito bem, estamos na área com mais uma edição do ITV Futebol Clube, aqui pela nossa ITV, canal 24 da Operadora NET. Você pode participar com a gente através do e-mail itvfutebolclube@itu.tv.br ou participar pela rede social. Estamos no Facebook, facebook.com/ITV Futebol Clube. Acesse a nossa página, curta, compartilhe, fique sabendo de tudo o que acontece aqui no ITV Futebol Clube. No programa desta semana vamos destacar bastante o Ituano. Infelizmente o Ituano no futebol profissional já está de férias neste segundo semestre. Depois da eliminação na Série D do Campeonato Brasileiro, o Ituano também disse adeus à Copa Paulista. Tem mais uma rodada desta competição, mas o Galo não tem chances de classificação. Nós teremos aqui o Renato Alves, que é repórter da Rádio Cidade aqui de Itu, acompanhou o Ituano em diversas partidas e vai fazer este balanço conosco do desempenho do Galo Rubro-Negro nestas duas competições. E vamos falar também do futebol amador aqui da cidade de Itu, Portal do Éden, campeão invicto do Amador Primeira Divisão, e teremos aqui a presença do jogador Neneca. Gabriel Campreguer, Campeonato Brasileiro, Brasileirão rolando, o Palmeiras mesmo empatando, segue na liderança. O Palmeiras permanece líder pela gordurinha que acumulou, Bruno. Agora tem uma final de campeonato, que é o confronto direto com o Flamengo na quarta-feira. Essa gordurinha é pouca, né? Em outras competições nós observamos os líderes com uma certa vantagem, uma certa folga na liderança, e dessa vez pelo menos está muito equilibrado, né? É pouca, Bruno, mas ela é grande em relação ao terceiro e quarto, né? Então hoje o terceiro nem tanto por causa do Atlético, mas a briga ficou polarizada entre Palmeiras, Flamengo e o Atlético chegando ali. Ainda a gente não tinha o resultado do Atlético contra o Fluminense para garantir essa situação, mas a gente já vê Corinthians, Santos, Grêmio já mais atrás. Então vamos colocar na tela os gols de mais uma rodada do Brasileirão. Tá aí, Gabriel, gols da rodada. Esse jogo, na verdade, foi 0-0, em homenagem para a Camila. E hoje eu não falei em cima da vinheta, ficou tudo bonito, redondinho, viu, Gabriel? Os gols da rodada num jogo que não teve gol, mas um jogo bom, um jogo de duas Jogaço, equipes. né? Brigando lá em cima, o Grêmio tentando se recuperar da semana difícil que havia tido, vem numa fase complicada. O Jailson está muito bem no Palmeiras. Fazendo grandes jogos. O Jailson, se eu não me engano, foi uma descoberta do Luiz Paulo. Olha, o Jailson, ele foi goleiro da Campinense naquele campeonato da Série C. Sim, no quadrangular ele enfrentou o Ituano. De lá ele veio para o Ituano. Pro Ituano. E depois passou um bom tempo no Guaratinguetá, onde o Luiz Paulo também trabalhou. Exato. E fez uma grande partida. Jogo muito bom, Bruno. Um jogo que merecia ser 1-1, por exemplo. Poderia. Uma judiação não ter gol esse jogo, né? Porque as chances, Dudu, olha as chances. Claríssima, né? E não estava impedido. Claríssima chance de gol. Eu achei o resultado bom para o Palmeiras. Aí o belo gol do Corinthians. Daí passando para o duelo entre paulistas nesse Brasileirão. Santos e Corinthians. A troca de passe ali entre Marlone e Rodriguinho. 1-0 o Corinthians fez um primeiro tempo muito bom. Foi melhor que o Santos no primeiro tempo. E o Cristóvão deu uma aula de como matar seu time. Segundo tempo muito ruim. O Santos voltou para o jogo. O pênalti muito bobo do Wilson em cima do Luiz Felipe. O Vitor Bueno bate com categoria, empata. E aos 40 do segundo tempo, deixar o Fagner marcar o Renato é uma brincadeira, né? Não pode, isso em não 63, pode. Marcando o Renato. Gol do Santos, gol da vitória. vitória. Fazendo gol de cabeça. Santos sem Lucas Lima, sem Ricardo Oliveira. Santos desfalcado, venceu a partida. Agora o jogo do São Paulo. Gol dele, sempre dele, né? O Chaves, tinha que ser ele. 1-0. Você entendeu? Tinha que ser ele? Sim, entendi. 1-0 São Paulo, que estava com bastante dificuldade. Pênalti, para mim, os dois bem duvidosos, Bruno. Bem duvidosos. Mas acaba desviando a trajetória da bola. Manteve o critério, né? Marcou para os dois lados.
Aí o Cueva, O goleirão pegou no rebote. muito bom o goleiro do Figueirense. Fez grandes defesas Gatito no jogo. Fernandes, passagem pelo Vitória, faz um campeonato consistente ali no Figueirense. O goleiro de clube pequeno, se tem qualidade, aparece muito, né? Sem dúvida. A bola vai demais. Pênalti extremamente mal batido pelo Cueva. 2-0 para o São Paulo, aí o São Paulo já estava com o jogo bem controlado. E aí o Kelvin faz o terceiro. 3-0. Tava na hora já de vencer com o Ricardo Gomes, né? Impressionante o fato do Kelvin ser um dos principais jogadores do São Paulo hoje, Bruno. Ele que no Palmeiras não Eu não conseguiu. sei se isso quer dizer que no Palmeiras ele tá... ou Então São eu não sei Paulo se no que- Palmeiras ele não conseguiu mostrar o bom futebol ou se aí realmente ele Enterra- é acima sério que tem da um- média do elenco do São Paulo. É, exatamente. Aí o pênalti do mesmo jeito, o árbitro manteve o critério. Gol dele, Carlos Alberto, Nossa, eterno também o campeão Carlos de Alberto. Champions League, estava no resenha, espiando no domingo. Engraçadinho também, viu, Bruno? Tem bastante história para contar. 19 anos campeão de Champions League naquele time do Porto. Esse oscilou bastante depois É disso, uma aula de né? como acabar com a sua carreira. Não também, né? conseguiu Não. se firmar em equipe nenhuma. Foi Sempre- muito- foi por muito onde bem no passou teve Corinthians. problema, mas teve problema, muito problema fora de campo. Aquele Corinthians de 2005 do Tevez, ele... O Corinthians da MSI. Isso. O Corinthians da MSI, ele atuava no Corinthians, mas ele era muito problemático. Sempre teve problema fora de campo, é impressionante. E daí rodou, né? Hoje roda em Figueirense, Goiás, essas coisas, e acho que disso não sai mais. Bom, você falou no comecinho aqui dessa briga, na sua visão, polarizada ali entre Palmeiras. Hoje é Palmeiras e Flamengo, né? Na sua visão, vai ser assim até o final do campeonato? Ou alguma outra equipe ainda pode se aproximar do Palmeiras e tentar atrapalhar o caminho da equipe nessa busca pelo título brasileiro? Eu acho que o Atlético Mineiro tem um belo elenco, muito bom mesmo, principalmente do meio para frente, mas tem um treinador com uma certa dificuldade, vem de um trabalho muito ruim no Palmeiras, agora no Atlético oscilou um pouquinho, agora deu uma crescida. Acho que vai ficar na briga, mas também acho que em nenhum momento vai chegar à liderança, vai ficar sempre ameaçando ali. Eu acho que a briga vai ser ferrenha entre Palmeiras e Flamengo. O Flamengo cresce demais quando chega nesse momento, né? O Diego encaixou no time, Fernandinho cresceu demais, e quando o Flamengo chega nessa briga de título, ele cresce, a torcida vem, empurra, e o Flamengo está sem o Maracanã, Bruno. Se tiver o Maracanã liberado, acho que o Flamengo vai crescer ainda mais. Aí eu ainda acredito que o Palmeiras vai conseguir se manter O Palmeiras tem o aí melhor na elenco. liderança do campeonato. O sem Palmeiras tem o dúvida. melhor elenco. Eu acho que esse jogo, Palmeiras e Flamengo, é determinante. Para o Palmeiras, sinceramente, o empate é um péssimo resultado. O jogo é em casa, tem que ganhar, tem que vencer e abrir 4 pontos do Flamengo. Ponto final, não tem discussão. Para o Flamengo, qualquer resultado que não seja perder está ótimo. Então, um empate para o Flamengo está maravilhoso. Vai manter a distância em 1, acabou com o confronto direto fora de casa. Eu acho que eles estariam satisfeitos. Agora, para o Palmeiras, só a vitória interessa. Bom, nós acompanhamos também a vitória do Santos em cima do Corinthians, o jogo lá na Baixada Santista. O Santos, como você destacou, sem alguns de seus principais jogadores, conseguiu vencer. O Santos tem uma equipe superior à equipe do Corinthians, ou o Cristóvão realmente está deixando a desejar aí no comando do timão? Pergunta difícil, Bruno. Eu acho o time do Santos melhor hoje. Acho melhor, sim. O time jogou ainda sem o Vitor Ferraz, além dos dois que eu citei. Acho que tem um conjunto melhor. E acho que o Santos e o Corinthians tem um trabalho iniciando, o Dorival tem um trabalho um pouco mais concreto. O Santos, se não tivesse perdido para o América Mineiro em Minas e para o Figueirense na Vila Belmiro, estaria brigando lá em cima. Acho que Santos, Corinthians e Grêmio brigarão até o fim pela 4ª vaga da Libertadores. Nesse jogo especificamente, o Cristóvão errou mais uma vez? Eu achei que errou. O segundo tempo foi todo Mais do uma Santos. vez, né? O segundo tempo foi todo do Santos. Acho que ele não foi bem. Vinha de uma boa partida contra o Sport, mas não foi bem. Tá certo. Agora com relação ao time do São Paulo, que eu acabei citando aqui a vitória com o técnico Ricardo Gomes, né? Já estava mais do que na hora de vencer, até para espantar de vez qualquer possibilidade, porque muitos São Paulinos estavam falando que o time poderia até ser rebaixado do Brasileiro. Não só isso, Bruno, fazer as pazes com o Morumbi. O São Paulo não vencia no Morumbi desde a vitória contra o América, que foi em julho, se eu não me engano. Naquele gol do Lianco, que ele saiu driblando todo mundo. Eu acho que faltava o São Paulo retomar esse caminho. O time do São Paulo não é bom
Mas não é time para brigar pelo rebaixamento. Eu acho que é um time para ficar ali 12º, 10º. Não chega a entrar nessa briga aí, não. Na quarta-feira fez um jogo contra o Palmeiras, para mim, ruim. O Palmeiras mandou no jogo o tempo todo. Achou um gol. O Jailson não fez nenhuma defesa durante a partida. Só que não conseguiu segurar. Acabou derrotado. E contra o Figueirense era um confronto direto. Uma derrota para o Figueirense, aí sim a gente vai ver um São Paulo brigando para não cair. Tá certo. Só queria voltar no assunto rapidamente do Jailson, né, que nós citamos no começo, o goleiro do Palmeiras. Eu me lembro que quando ele chegou para o elenco do Palmeiras, claro que pelo fato de eu ter acompanhado o Ituano, eu lembro da chegada dele no Campinense para cá, depois ele atuou muito tempo no Guaratinguetá e tal, mas quando ele chegou para o elenco do Palmeiras, até pela idade dele já, chegou muito contestado, né? Acabou ficando um tempão no banco, agora por conta dessa lesão do Praz, ele teve o seu espaço, ele mostra que realmente é um goleiro de muita qualidade, né, Gabriel? Muito bem, Bruno. Aproveitou a chance da carreira. Ele com 35 anos, se eu não me engano, está estreando em Série A, vindo do Ceará, né? O Wagner, que era campeão paulista, vinha mais gabaritado, teve a chance e não conseguiu se firmar. O Jailson é muito arrojado, Bruno. Tem uma explosão muscular, sai muito firme na bola. Eu gosto bastante do Jailson. Se eu não me engano, o contrato dele era até o final do ano. Ganhou uma renovação, né? Tá certo, a renovação é a Sem grande dúvida, chance, como você acabou destacando, não tem, no Palmeiras, da carreira, né, de jogar uma Série A de brasileira e tal. Bruno, o Palmeiras tem a chance, depois de desde 94, de ser campeão brasileiro. Isso. Ele pode ser o goleiro do título. Já pensou, cara? Que maravilha para ele e para a torcida do Palmeiras. Gabriel, vamos falar rapidamente aqui do Campeonato Paulista da 2ª Divisão, porque o Desportivo Brasil, a equipe da cidade de Porto Feliz, está na briga para conquistar o acesso para a Série A3. Muito legal, Bruno. O Desportivo perdeu lá em Assis pro Vossa em 1-0, mas esse resultado garantiu o Desportivo na semifinal. Tinha vencido bem, né, o primeiro jogo, 3-1. Fez a lição de casa, venceu 3-1 em casa, perdeu lá em Assis 1-0, um bom público lá em Assis, e está classificado. Pega o 15 de Jaú. A notícia boa é que com a classificação do 15 de Jaú, decide em casa. Se fosse a Santa Cruzense, provavelmente ia ser lá em Rio Pardo. Então, muito bom. Joga agora em Jaú com casa cheia, melhor média de público de Série B de brasileiro, e depois vai decidir aqui no Ernesto Rocco. Rapidinho, então, antes de irmos para o intervalo, só colocar na tela as datas exatas das partidas. Então, domingo, dia 18, 10 da manhã, no Zezinho Magalhães, 15 de Jaú e Desportivo Brasil. E o segundo e decisivo jogo, no sábado, dia 24, Desportivo Brasil, enfrentando o 15 no Ernesto Rocco, em Porto Feliz. No sábado à tarde. Esperamos que o pessoal lá de Porto compareçam no estádio, aproveitem, desfrutem disso, porque agora sim vale o acesso. Esse confronto vale o acesso. Agora vale o acesso realmente. Fica a nossa torcida para o Desportivo Brasil, que possa conquistar o acesso para a Série A3 do Campeonato Paulista, depois de uma brilhante campanha que a equipe realizou até aqui no Paulista da 2ª Divisão. Nós vamos para um rápido intervalo e na sequência vamos falar do Ituano, do Galo Rubro-Negro. Secom, Sindicato dos Comerciários, presente em 6 cidades na região, além de lutar em defesa dos direitos dos trabalhadores da sua categoria, também oferece diversos benefícios na área de saúde, beleza e lazer, proporcionando melhor qualidade de vida para os seus associados e dependentes, além de contar com o seu amplo e completo clube de campo em Salto e a colônia de férias em Praia Grande. Associe-se, venha para o Secom. A nossa força é contar com você, trabalhador. Estamos de volta com o ITV Futebol Clube aqui pela ITV, canal 24 da Operadora Net. Você pode mandar o e-mail através do itvfutebolclube@itu.tv.br
ou participar pela rede social, pelo Facebook, facebook.com/ITV Futebol Clube. Nós vamos falar deste bloco do Ituano, vamos falar do Galo Rubro-Negro. Temos aqui já em nosso estúdio a presença do Renato Alves, que é repórter da Rádio Cidade, acompanhou o Ituano em diversas partidas, Copa Paulista, Série D do Campeonato Brasileiro, infelizmente na Série D fora, e agora também o Galo se despede da Copa Paulista, Renato. Isso mesmo. Obrigado pelo convite de estar participando do programa. E o Ituano, claro, né, entrou de férias, cumpre tabela apenas no domingo pela Copa Paulista. Gabriel Campreguer, falamos muito a respeito, né, da eliminação do Ituano na Série D do Campeonato Brasileiro. Agora, infelizmente, o time também não tem chances de seguir na Copa Paulista, ou seja, o futebol profissional do Ituano de férias já nesse segundo semestre. Exatamente, Bruno, com a vitória do Paulista ontem na Rojavari contra o Juventus, o Ituano está matematicamente eliminado da Copa Paulista, vai cumprir a tabela aí no domingo, como o Renato falou, mas a gente vai fazer hoje finalizar esse assunto esse ano, vamos tentar passar a régua nas campanhas da Série D e da Copa Paulista aí. Vamos fazer um balanço, né, dessa participação do Ituano nessas competições. Falamos bastante, né, até por conta da cobertura, em cima do Ituano, em cima da participação do Galo nestes dois campeonatos, inclusive falamos bastante a respeito da utilização, né, de jogadores, ora na Copa Paulista, ora na Série D do Campeonato Brasileiro. Então é importante também, né, Renato, falarmos a respeito do comportamento do time do Ituano, que teve um comportamento brilhante numa primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro, acabou avançando, mas na minha visão, e até converso bastante com o Gabriel aqui fora do ar durante a semana, na minha análise, acho que na do Gabriel também, o Ituano perdeu o acesso ao ser derrotado pelo Inter de Lages no estádio Novelli Júnior, depois de ter vencido o primeiro jogo lá em Santa Catarina. Fez um jogo muito importante lá em Santa Catarina, né, contra o Inter de Lages, lá no Sul, e foi uma vitória elástica. E no jogo de volta não teve o mesmo comportamento. Eu destaco o Aloísio, que lá na vitória de 5-3 ele jogou demais, né, comandou a equipe do Ituano dentro de campo, fazendo gol também. E no jogo de volta o Ituano não apresentou o mesmo futebol, e aí comprometeu, né, essa classificação para essa fase aí do campeonato, e poderia, né, ter enfrentado o Itabaiana, que caiu nas mãos do São Bento. Exatamente, porque a derrota, né, Gabriel, você que gosta de fazer esses confrontos, de traçar, trazer números e tal, essa derrota para o Inter de Lages mudou todo o chaveamento, né, mudou o adversário do Ituano. Se o time tivesse vencido a partida aqui, pegou um adversário muito mais complicado, o CSA, que inclusive venceu o São Bento agora. Eu ia falar isso daí, Bruno. O CSA, para mim, está claro que é a melhor equipe da Série D. Venceu o São Bento no último domingo lá em Maceió 2-0, e eu vi os melhores momentos, venceu por 2-0 com facilidade. Foi um jogo tranquilo, 2-0. Já tinha ganhado de 4-0 do Altos do Piauí, que até aquele momento era a equipe de melhor campanha no campeonato. Em casa, foi decidido lá no Piauí, classificou bem. Então, uma derrota que custou muito caro. E é uma derrota que eu sinto ainda mais um peso, Renato, porque o gol foi com 3 minutos de jogo. Houveram ali mais 87 minutos para você mínimo empatar. Tinha muita coisa para acontecer e o time aceitou a derrota. Não dá para ver gosto de vitória numa derrota daquela, que mudou todo o chaveamento, que colocou no colo do Ituano uma equipe como o CSA, de tradição. Então, eu acho que aquele jogo foi importante demais. Faltou o ímpeto, faltou querer, faltou entender que aquilo lá era um problema. E teve gente do Ituano que falou, mas o time que quer ser campeão ou que está lutando pelo acesso não tem que escolher adversário. Mas é muito diferente a situação, né? Porque as pessoas acabam falando isso, usando esse bordão, né, Renato? Quando o time, por exemplo, pode perder ou empatar, vai pegar um adversário teoricamente mais fraco, mas no caso do Ituano não. Vencendo, ele pegaria um adversário teoricamente mais tranquilo, realmente, não no caso de uma eventual derrota, que acabou fazendo com que a equipe enfrentasse o CSA, tecnicamente, um adversário bem complicado. Bem complicado, o CSA, acho que na minha opinião faltou o Ituano estudar um pouco mais a história do CSA, o que significaria para eles esse acesso, né, à Série C. Então, por isso que quem foi ao estádio, né, na partida contra o CSA, viu uma equipe bem diferente, né, tanto o Ituano quanto a equipe do CSA. E em casa o CSA não perdeu nesse Campeonato Brasileiro. Então foi um fator também que, né, foi preponderante para a equipe de Maceió no fator casa. Fez o resultado aqui fora de casa e jogou também de igual para igual, até superior ao Ituano também dentro da sua casa.
Muito forte, né, a equipe do CSA. Bruno, sem pesquisar nada, eu acho que o CSA é o maior campeão estadual que jogou na Série D. São 38 Porque títulos. ele é o maior campeão estadual de Alagoas. Vice-campeão de Copa Comembol. O CSA não é um time qualquer. Lógico que está numa fase difícil. Já foi um time que disputou as séries lá de cima. Tem uma torcida vibrante. Hoje se né? encontra na Série D. Mas o CRB, que é o atual campeão alagoano, que venceu o CSA na final desse ano do Campeonato Alagoano, naquela final que teve aquela briga no estádio Rei Pelé, está brigando pelo acesso à Série A do Brasileiro. Está ali com o Vasco, Atlético Goianiense, etc. O Asa de Arapiraca, que também é de Alagoas, está na zona de classificação da Série C. Então, apesar de ser de Alagoas, tá, o CSA era tudo que a gente não podia. Tudo que a gente não queria. Antes do confronto, eu falei para você, né? Se tivesse os 8, quem eu não queria do CSA. Aí você vai comparar o CSA com o Itabaiana. Não dá, é diferente. O futebol alagoano é forte, né? Nós que estivemos lá, consegui ver de perto isso aí, a presença da torcida. Eles chegam cedo, eles querem o seu lugar lá no estádio, vibram com a equipe, né? Então tudo isso aí foi um fator que faltou para o Ituano, né? Tanto da torcida também marcar presença no Novelli Júnior. E eu acho que isso também a equipe do CSA não sentiu, porque veio ao Novelli, viu o estádio vazio, e eles lá são acostumados com a pressão, né? O torcedor lá é apaixonado. Sim. Então, eu acho que isso também foi um fator que ajudou muito a equipe do CSA a eliminar o Ituano. Aliás, tivemos a presença da torcida do CSA no jogo aqui em Itu, no estádio Novelli Júnior, e com a vitória do CSA aqui no Novelli, a recepção que o pessoal teve no aeroporto, lá em Maceió, foi uma coisa absurda, né? O pessoal colocou em rede social, tal, a paixão da torcida do CSA. Enfim, infelizmente o Ituano disse adeus. Bruno, é impressionante, mas é que assim, eles são clubes grandes. A gente, para nós aqui no estado de São Paulo, os grandes são Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Santos e tal. Sim. Lá normalmente eles têm um clube que eles torcem aqui do Rio de Janeiro ou de São Paulo, mas eles têm uma paixão por esse clube que tá todo ano em final de campeonato. Então o CSA, assim como o Remo, quando jogou a Série D, fazia a mesma coisa. Motoclube, Sampaio. Exato, são clubes que são grandes dentro dos seus estados. Então é diferente, não dá pra... O Ituano é o mesmo padrão do Volta Redonda, por exemplo. Correto? Do que o São Bento. É um time que sempre briga no estadual, mas não é uma força estadual. Agora o CSA não, o CSA é outro padrão dentro disso daí, dentro da Série D. Ô, Renato, como é que vocês acompanharam o Galo Rubro-Negro durante essa Série D? Eu queria que você usasse o espaço aqui de TV Futebol Clube para destacar isso, para falar esse trabalho da rádio que acompanhou o Galo Rubro-Negro, as viagens, como é que foi? Conta se o Galvão Santana encheu muito saco, conta do jogo que mudou de horário lá e você chegaram em cima da hora, teve isso aí também. Teve de tudo, né? Teve tudo. A Série D é um campeonato é o campeonato mais difícil do que uma Série C, do que uma Série B, do que uma Série A, porque são os clubes que querem chegar à divisão, né, nacional. Então teve esse jogo contra o Metropolitano, que inicialmente estava marcado para o domingo, né, e nós iríamos no sábado, e no fim a CBF acabou antecipando a partida para o sábado, nós tivemos atrasos nos voos. Nossa, e aí nós chegamos no estádio lá do SESI em Blumenau, com o primeiro tempo já iniciando, né? Então, na Série D a gente encontra diversos, né, obstáculos, né? Então, e o legal, como não tem transmissão, né, de TV, então a Rádio Cidade teve a oportunidade de estar em todos os jogos, né, tá trazendo a informação aí para o torcedor. 90 minutos de exclusividade, né? Exclusividade. O Ituano, eu falo, e eu gosto dessas histórias, até porque eu comecei trabalhando no rádio aqui em Itu, fiz essas viagens, na época o Ituano disputou a Série C no Campeonato Brasileiro, depois conquistou acesso, né, para a Série B, eu tive a oportunidade de trabalhar, a gente sabe da dificuldade. Se é difícil para o clube analisar o adversário, estudar o adversário, saber como é que está a condição no gramado, esse tipo de coisa, para a imprensa também é difícil, né? Ele chega lá, não tem linha instalada, não sabe onde está a cabine, chega lá, a cabine apertada, não cabe todo mundo, é complicadíssimo. Tem todas essas dificuldades aí, né? E outras também, porque você chega num outro estado. Sorte que, nossa, assim, que o rádio, né? Nós somos uma família, né? Então a gente tem os companheiros, ajuda, né? Então. Que nos ajudam, mas é complicado dentro e fora de campo. Renato, e Santa Catarina acho que é o estado do Brasil mais complexo de teto, né, de voo. Então, Lages, Blumenau, para você pegar um aeroporto fechado por ali. Lages, vocês desceram onde? Deu para ir tranquilo? Teve ônibus junto, não foi isso? Nós fizemos um roteiro aí diferente, né? Para essas viagens, às vezes a gente não consegue o voo direto para o estado, então a gente fazemos umas conexões ali em Curitiba para poder descer para o sul. Então, uma parte de avião, outra parte de ônibus.
Eu imagino essas viagens ao lado do Galvão Santana, o que tem de resenha, cara, para contar, o que tem de história para contar. Deve ser maravilhoso viajar junto com o Galvão. Aliás, mandar um abraço para o Galvão Santana, para todo o pessoal da Rádio Cidade, né, para o Jefferson, para o Vander Pfeiffer também, para toda a equipe Veiga, lá da cidade. Legal, um grande abraço, obrigado aí. Galvão, altas histórias, né? Muita história. Com o Galvão a gente se diverte, além de ser um grande narrador, né? Ô Gabriel, aproveitando aqui, vamos destacar também, já que estamos falando bastante do Ituano fora da Copa Paulista. Na sequência nós vamos mostrar aí classificação, a próxima rodada, onde o Ituano vai apenas cumprir tabela, mas também tem o Campeonato Paulista Sub-20 rolando, né, Gabriel? Nisso o Ituano renasceu, Bruno. Até que, enfim, depois de um início complicado, a chegada do Fabrício fez bem para o grupo. Depois, mesmo no início do Fabrício, né, teve aquele jogo capivariano aqui em Itu, Sim. aquela derrota. Mas hoje o Ituano vem numa sequência boa. Venceu na última rodada, já abre uma gordurinha para queimar do Mojimirim ali, que é o 5º colocado. Está com cara de classificação. Tem os resultados? Vamos conferir os resultados, temos então. resultados, Aí do Paulista Sub-20. Vamos colocar na tela já, Alberto, para podermos debater aí o Paulista Sub-20. O Ituano venceu o Paulista, gol do Juliano aos 31 minutos do segundo tempo. E o Capivariano, que campanha, rapaz. 2-1 venceu o São Bento. Gol do Alejandro e do Edu Brito. Alejandro, bonito, hein? Falando desses jogos aí especificamente, Bruno, o Ituano ganhou de 1-0 do Paulista. O Ituano teve a utilização do Wesley e do Bassani. Tá? Isso muda bastante para o Ituano no Paulista Sub-20. O Bassani é um jogador que ano passado na Copa Paulista encaixou no time, estava muito bem até a contusão, fez muita falta na final contra o Talinense. A contusão dele foi séria, ficou de fora do Campeonato Paulista, mas vai ser muito útil nessa reta final aí do Sub-20. E o Capivariano, até o zagueiro reserva faz gol, Bruno. Que coisa, hein? O Edu Brito é o zagueiro que entrou no lugar do Arthur, estava falando com o Lucas hoje, foi o autor do gol. E o Capivariano que vai cumprir quarta-feira o jogo contra o Rio Branco, que foi remarcado. Aquele jogo que não teve lá em Americana por conta de ambulância. Vamos conferir a classificação então no Paulista Sub-20 com esses resultados. Capivariano segue líder, 44, Ponte 42, Primavera 34, Ituano chegou a 30 pontos, como você destacou, chegou à 4ª colocação. Isso, aí termina a zona de classificação, são os 4 primeiros. Aí vem Mojimirim, 25, São Bento, 23, União Barbarense, 19, Itapirense, 19, Rio Branco, 18, Paulista, 18, Atlético Sorocaba, 13 e o Independente de Limeira também com 13 pontos. Lembrando que o Capivariano tem um ponto a menos, então hoje a Ponte Preta, eu falo que às vezes a gente põe uma classificação aí e depois muda, né? O Sub-20 tem muito disso, por aqueles julgamentos que a gente comentou da sua Federação Paulista. Foi remarcado esse jogo, então foram diminuídos alguns pontos ali do Capivariano. Então, agora você vai, a sua Federação Paulista não manda absolutamente nada na Federação Paulista, né? Quem manda lá é o Reinaldo Carneiro Bastos, que é o presidente. Seu presidente. Enfim, o presidente da federação, não é meu presidente, não. Vamos colocar na tela os próximos jogos, então, no Campeonato Paulista Sub-20. Jogo no meio de semana, então, Gabriel. Quarta-feira, 3 horas da tarde, lá no Décio Vita, como você bem destacou, um jogo remarcado, jogo da 14ª rodada, o Rio Branco enfrentando o Capivariano. E agora no final de semana, né, sexta-feira, começando, São Bento e Ituano, 3 horas da tarde, Itapirense e Capivariano, no sábado, às 15 horas, a sequência das equipes da nossa área de abrangência aqui, o Capivariano e o Ituano. Então não pode perder, Bruno. Apesar de ter 5 pontos, uma derrota do São Bento já queimaria toda essa gordura. Então é dia de vencer, ou pelo menos empatar com o São Bento, continuar nessa levada aí dessa nova formação que o Fabrício determinou. Ô Renato, você como repórter, obviamente que a Rádio Cidade faz o acompanhamento do Ituano no futebol profissional, né? Foi assim na Série D e na sequência da Copa Paulista, tem mais uma rodada aí para cumprir tabela. Mas já que estamos falando do Sub-20, certamente em virtude de frequentar o clube, de ter informações do Galo Rubro-Negro, você sentiu essa mudança também do clima depois da saída do Rogério Pinheiro? Senti. O pessoal sentiu, né? Porque o Rogério Pinheiro tinha um estilo de trabalho, um estilo mais sereno, né? E aí teve essa mudança, repentinamente saiu o Rogério Pinheiro, que fez um belo trabalho, inclusive, na Taça São Paulo, né? Com a equipe, com sede aqui em Itu. O pessoal sentiu e com a eliminação do Ituano na Série D, teve uma pressão, sim, né, em cima dos garotos, porque eles estão disputando a Copa Paulista, né? E dependia somente do Ituano para essa classificação ser concretizada neste domingo, né? Uma possível vitória. Mas acabou, acho, sentindo um pouco a pressão, sim, os jogadores na derrota, principalmente para o Red Bull.
Bruno, vamos fazer polêmica. Pois não, Vamos fica à falar. vontade. Você é E polêmico Tarcísio? bastante. Fica, tem que ficar, tem que sair. O que você acha? Como é que foi a Renato? coletiva sem pergunta do Tarcísio A Pugliese? coletiva sem ilações. A coletiva foi... Ilações é ótimo, né? Não, foi isso o Ele termo. foi dar um depoimento. Foi isso o termo que ele usou. Porque depois da derrota da eliminação, né, o Tarcísio, surgiu rumores aí que o Tarcísio já seria demitido, né, não comandaria a equipe já contra o Red Bull. Certo. E aí teve a entrevista coletiva, o próprio técnico Tarcísio Pugliese falando que comandaria a equipe, e comandou a equipe diante do Red Bull na derrota por 4-1. E o Tarcísio fica. Até o momento ele é o treinador do Ituano, vai a campo domingo, né, com os jogadores, então o Tarcísio é o treinador do Ituano. O Juninho também colocou isso, né, que o Tarcísio permanece no comando. Então a gente não tem essa... Mas qual a opinião do Renato Alves? Não, minha opinião, eu acho que assim, o Tarcísio, como o Juninho falou, no campo ainda lá em Campinas, né, que a culpa não é só do treinador. O Juninho cobrou muito dos jogadores, né, então eu acho assim, caberia uma mudança? Caberia. No elenco também, alguns jogadores, eu acho que alguns já fizeram, né, o que tinha que ser feito vestindo a camisa do Ituano. Eu acho que o Tarcísio também... por tudo que se já tanto bater na trave, né? Acho que o próprio Tarcísio poderia ter uma conversa amigável com a direção e tentar resolver alguma coisa. Gabriel, ele fica por conta da multa, é isso? Tem multa esse contrato? O que eu sei é que ele permanece técnico do Ituano por conta da multa. O Tarcísio tem contrato até o final do Paulista do ano que vem. Já está há 2 anos no comando. Em 2 anos, o Ituano tem uma participação brilhante na Copa do Brasil. Uma derrota frustrante na final da Copa Paulista, quando tinha a obrigação de ser campeão, porque era o melhor elenco, tinha o melhor time, tinha o maior orçamento da Copa Paulista. Decidiu em casa? Decidiu em casa e não jogou o campeonato nada no 3-5-2, quis inventar um 3-5-2 na final. E na Série D, para mim, um dos 4 maiores orçamentos era. Eu não sei qual é o orçamento do CSA, de alguns outros times, mas é um dos 4 maiores, tinha obrigação de subir também. Não deu, muito obrigado, o Tarcísio foi legal enquanto durou, vamos trocar. 2 anos, já deu um tempo. Não há uma troca repentina, ninguém está queimando o treinador, nada disso. Agora, eu acho que o momento também era agora, né? Acabou a Copa Paulista, desliga, vamos focar no planejamento do ano que vem e pronto. Porque se mantiver ele até janeiro, para daí trocar em janeiro, para trocar em dezembro, não faz sentido nenhum. Ou troca agora ou não troca. Por isso também acaba tendo um desgaste, né? Claro, natural. Jogador, treinador. A torcida não quer mais. A torcida não quer mais, né? A gente acompanha, por exemplo, Marcelinho. O Tarcísio pediu a volta do Marcelinho, que saiu do Paraná, para ficar no banco e quase não ser utilizado, né? Então a gente não sabe até onde vai esse comprometimento aí dos jogadores com o Tarcísio. E o Marcelinho agora está de férias, porque ele já tem 2 clubes no ano, acho que ele não pode ir para um terceiro, né? Não. Então fica complicada a situação que também. não pode ser emprestado. Poderia ter ficado, assim como foi o caso do zagueiro, que acabou sendo negociado o caso do às vésperas da partida, acabou viajando antes do necessário, na minha visão, mas enfim. Vamos para a sequência do nosso programa, destacando a Copa Paulista, como o Renato já destacou aqui, a derrota, né, do Ituano em Campinas. E vamos conferir como ficou a classificação, situação do Ituano dentro desta Copa Paulista. Ah lá, Gabriel, tudo que você não gostaria de ver, ó, o 15 líder, 24, Red Bull 23, Bragantino 18, Paulista 14, São Paulo 12. O Ituano acabou encerrando, né? Tem mais uma rodada ainda, mas não tem chance de desclassificar, com 10 pontos, e o Juventus com a pior campanha do grupo, com 6 pontos. Você foi para Campinas, jogou de Red Bull? Foi. Diz que teve um clima quente lá também, uma discussão. Teve. No Juninho final da Tarcísio, partida, não foi? O Juninho saiu da arquibancada e já desceu rapidamente para o gramado. Antes do Tarcísio chegar na boca do túnel, o Juninho já estava conversando com o Tarcísio ali. O clima não tá bom. Não tá bom, quando a coisa não tá boa, é melhor já encerrar de uma vez por todas. Tem mais uma sequência, vamos colocar o último compromisso então do Ituano, é contra o Bragantino, 10 horas da manhã, no estádio Novelli Júnior. Vamos fazer um bolão? Quantas testemunhas? Vamos chutar aí umas rapaz. 200? Não tem. É muito, será? É muito, Eu acho. muito, Tem hein? família, né? Eu acho que não chega no 200, não. Eu acho, de verdade, tem quarta de final da Série Prata, aí a gente vai falar isso depois, não eu acho que não chega em 200. Eu acho difícil chegar em 100, de verdade. Renato, acho que vem mais de 200 pessoas aí. Pelo menos 200 pessoas. É domingo, 10 horas da manhã. O time sem chance nenhuma de classificação. O time todo remendado. Misturado sub-20 com profissional.
Tarcísio não sabe se vai comandar, se vai, aí fica complicada a situação. A princípio ele comanda o time, Renato. A princípio ele comanda. Tá certo. Então, Renato, obrigado pela sua participação conosco aqui no ITV Futebol Clube. Parabéns pelo trabalho da Rádio Cidade, Rádio FM aqui da cidade, né, que acompanhou o Ituano e seguirá acompanhando certamente que o esporte permaneça na emissora aí por muito tempo, Renato. Muito obrigado, agradeço a vocês pelo convite e estamos sempre à disposição. Tá certo. Nós vamos para um rápido intervalo e na sequência o destaque será o futebol amador de Itu aqui no ITV Futebol Clube. Não sai daí. Com o Sindicato dos Comerciários, presente em 6 cidades na região, além de lutar em defesa dos direitos dos trabalhadores da sua categoria, também oferece diversos benefícios na área de saúde, beleza e lazer, proporcionando melhor qualidade de vida para os seus associados e dependentes, além de contar com o seu amplo e completo clube de campo em Salto e a colônia de férias em Praia Grande. Associe-se, venha para o Secom. A nossa força é contar com você, trabalhador. De volta com o ITV Futebol Clube. Neste bloco vamos destacar o campeonato amador aqui da cidade de Itu. Você pode mandar o e-mail para a gente no itvfutebolclube@itu.tv.br ou participar através do nosso Facebook, facebook.com/ITV Futebol Clube. Nós estamos aqui com o Neneca, que é atleta do Portal do Éden, time que foi campeão amador da primeira divisão neste final de semana. O acesso já estava garantido, vocês confirmaram agora o título, parabéns. Sim, obrigado pelo convite e graças a Deus a gente foi campeão. Gabriel, uma grande campanha da equipe, acho que destaque realmente para essa invencibilidade, né? O time não foi batido durante o campeonato, levantou o caneco, já tinha feito uma grande partida no primeiro jogo da final e agora confirma a vitória no segundo jogo e fica com o título. Um elenco muito forte, elenco experiente, peças importantes de fora. Tinha o Vila de Campinas, o Hector e o Índio. Isso, peças que mudam o plantel de um time da primeira divisão. Bem montado, sob um ótimo comando. O Teta estava lá junto com o pessoal do bairro. E uma diretoria apaixonada que correu atrás de tudo. Tinha tudo para chegar. Durante todo o campeonato aqui a gente já comentava que um dos finalistas provavelmente era o Portal do Éden. A outra grande força para mim era o Santa Rita. Porém, o chaveamento, os dois classificaram em primeiro e, por questão de chaveamento, se enfrentaram na semifinal. Final antecipada para mim, com todo respeito ao Pombal, que também subiu. Também tem uma torcida apaixonada, um pessoal que corre muito atrás. Mas o resultado do primeiro jogo ali já sacramentou. O confronto com o Santa Rita foi diferente, foi mais equilibrado, né, cara? Acho que foi o melhor jogo, né, cara? Foi melhor do que o jogo do Pombal agora também. Acho que foi definido, assim, a final foi acho que na semifinal, na verdade. Foi a final antecipada, né? Foi, a final antecipada. Vocês acabaram avançando. E o Gabriel destaca muito e falou, quando começamos a abordar esse campeonato, que garante o acesso, a participação das duas melhores equipes na principal divisão do amador aqui de Itu, ele destacava muito a torcida, né? A presença, o público do Portal do Éden, a torcida realmente é apaixonante. E como é que foi nessa grande decisão? Olha, cara, a torcida é fora de sério. Assim, eu joguei faz 5 anos que eu tô jogando aí, série Ouro, Amador. Nunca vi uma torcida tão fanática como é do Portal. Ontem mesmo era 3 busão no Portal, trio elétrico, fecharam a rua, cantando, vibrando o tempo todo. Impressionante. Carnaval fora de época, galera. E o time é antigo, tá vendo? O Portal do Éden já disputou em outros períodos o Amador da divisão especial. Tinha se afastado por um período, aí veio de baixo novamente.
E aí chega de novo na divisão especial dentro do campo, porque foi um time que teve o convite esse ano. Claro. Tá? Tanto o Santa Rita, que também perdeu na semifinal, o Pombal acho que também. O Pombal não tenho certeza, mas o Portal do Éden também. Foram equipes que foram convidadas esse ano para disputar a divisão especial, porque tinham só 11 equipes, né? Não sei se você lembra no começo do ano que a gente cobria. E não quis, vamos subir no campo. Tá de parabéns, excelente campanha, invicta, muita gente experiente ali, Bruno, muita gente com título de amador. Era difícil não dar certo, realmente. Time muito forte tecnicamente. Nós vamos seguir daqui a pouquinho falando ainda mais do Portal do Éden com a presença do Neneca aqui em nosso estúdio, mas como você sabe, o ITV Futebol Clube tem o apoio do SECOM, o Sindicato dos Comerciários, e o SECOM está organizando aqui em Itu a Copa SECOM Veterano 40, né, o popular quarentão. Vamos conferir o material do que rolou no final de semana na Copa SECOM Veterano 40, o quarentão. Na tarde deste sábado, 10 de setembro, aconteceram no estádio Wilson Belon, em Itu, as duas partidas da semifinal da primeira Copa SECOM de Futebol Veteranos 40. Muita raça e disposição marcaram os jogos, que definiram as duas equipes que vão fazer a final do torneio, que inicialmente contou com a participação de 14 tradicionais times da cidade. A competição, que é organizada pelo Sindicato dos Comerciários, chega à sua reta final, superando as expectativas. Um excelente campeonato, né? Dando-se ver, o público de hoje aqui, casa bem cheia, acima do que a gente esperávamos. Parabenizar as equipes do campeonato, um campeonato forte, de competitividade, que promete. Promete que o ano que vem vai ser melhor ainda. E a expectativa para a grande final? A expectativa é grande, vai ser uma mega festa, vocês não vão se arrepender. Um excelente final e um ótimo campeonato que vocês vão prestigiar. Então não percam, a grande decisão entre Juventus e Canarinho acontecerá no estádio Wilson Belon no próximo sábado, 17 de setembro, a partir da 1h30 da tarde, logo após o jogo entre América e Master Cidade Nova, que disputarão os 3º e 4º lugares. Tá aí mais uma competição de sucesso do SECOM, Sindicato dos Comerciários. Um abração para o Márcio, rei do Arrocha, né, Gabriel? Sempre trazendo material do SECOM pra gente. Márcio Cardoso da TV SECOM, mandar um abraço para ele. Afinal aí, Juventus e Canarinho. Muito bacana, mais um campeonato muito bem organizado. Neneca, futebol amador de Itu, todo mundo sabe da força que tem, né? Primeira, segunda divisão, Série Ouro. Enfim, qual o seu projeto aí para a sequência da sua carreira no amador, podemos dizer assim, já que você já está há 5 anos atuando aí? A princípio mesmo é continuar no Portal, né? Assim, nenhuma proposta ainda apareceu, mas a princípio mesmo é continuar no Portal. Vai seguir, a sua ideia é essa, pelo menos? Agora, sim, por enquanto sim. Aí, Gabriel, goleiro aí, ou você vai pro Portal? Não vou pro Portal, não. Não vou pro Portal. Pelo menos que eu saiba, não. Não recebeu nenhuma proposta ainda, né? Recebeu, né? Não do Portal, pode falar então. Não, tá negociando com quem? Não, tô negociando com ninguém, não tem dinheiro falar, para negociar. O espaço aqui agora, nesse bloco, o espaço é dedicado ao futebol amador. Então é importante sabermos também o que teremos no próximo ano, na próxima edição. Mas mais pro final do ano a gente vai começar a brincar de vai e vem. Aí é bacana, mercado da bola, hein? Mercado da bola do futebol amador. Vamos fazer um negocinho desse. Neneca, fica esperto, Gabriel tá para fechar com a equipe aí. Pode ser que pinte uma proposta bacana para você. Conta um pouquinho da sua carreira pra gente, cara. Profissionalmente? Tudo. Isso, que você jogou na base, com quem você jogou. 2006, 2007, joguei com o Neymar. Na base só com o Fero, cara, jogou aqui. Joguei com o Neymar, Felipe Anderson e com o Gustavo Henrique. Mas eu joguei com o Rafael Cabral, goleiro também, que jogava comigo. De Sorocaba, Era de Sorocaba e jogava aqui no Interclube. Eram uns coreanos. Jogava Adoniran também, Bruno César. Então, assim, graças a Deus joguei com vários jogadores que hoje está fazendo sucesso. Bruno César depois jogou no Santo André, Corinthians. Agora está em Portugal depois. Isso. Ele já dava trabalho nessa época ou não? Olha, cara, assim... Dava trabalho em que sentido? Dentro ou fora de campo? Ele botou rechonchudo no Palmeiras, naquela cara de quem jogava mesmo no time dele era meu irmão, né? Eu era infantil, ele era junior já. Mas sempre foi um grande jogador. Meu irmão jogou com ele no Bahia. Gabriel ficou encantado que você trabalhou com o Neymar nas categorias de base, cara. A gente tem uma foto, pode pôr o Alberto, pode colocar na tela a foto. Isso aí é lá em Santos? Não, isso aí alguma foi competição? a Copa Nike, cara. Onde é isso aí? Pão de Açúcar. CT do Pão de Açúcar. Isso, contra o Palmeiras aí. Que hoje não está sendo utilizado para nada aquela estrutura.
É o Pão de Açúcar que virou Audax, né? Mas a estrutura não está sendo utilizada lá, O infelizmente. Neneca falando com o Neymar lá. Tava tomando duro ali, Neneca? Nada, cara. Pra você ter noção, esse campeonato era 20 por 20. A gente jogava dois jogos por dia. Dormia e descansava no ônibus ainda. Nossa. Então o Neymar já foi mais humilde. Foi. Ali o Gustavo Henrique, né? Gustavo Henrique, zagueiro, hoje ali. titular. Grandão ele já era. E aí, ó. E aí a galera do Sub-15. Sub-15. Destaque aí, Felipe Anderson e Neymar. É, o pessoal de casa ali foi... O Felipe Anderson está agachado de boné. Com a bolsa ali, e o o Neymar Neymar do lado do Neneca ali. De boné também, De boné, já marrento, fazendo- né? Os dois marrentos. Aquela pose de Neymar, né? Mas ele sempre teve muita qualidade, né, Neneca? A gente conversa bastante, competições, por exemplo, a Copa Votorantim, ele veio, disputou também, já mostrava muita qualidade, né? Sim. Eu joguei a Copa Votorantim, né? Neymar jogou também, só que a gente perdeu, saiu fora. Depois a gente jogou a Copa Nike, também foi destaque. Sempre ele foi diferenciado, na verdade, né, cara? Sempre jogou muito, fora de sério, desde de pequeno. E o Felipe e o Gustavo também destacavam já ou não? Olha, cara, o Felipe chegou no meio de 2007 lá. O Gustavo também. Então, assim, sempre foram diferenciados, sempre conquistaram os espaços deles, né? Porque a gente já tinha uma base e eles chegou agora, tal, e conquistaram o titular, seleção sub-15, sub-17. Então, assim, sempre foi. Copa Votorantim, pra você ter noção, eu fui pré-convocado para a seleção. Eu, Neymar e Felipe Anderson. Aí, depois disso, a diretoria não liberou, porque tinha a Copa Nike, a gente acabou não indo para a seleção. Naquela foto ali, que tava o pessoal sentado, tava falando em off com o Neneca, tem uma meia dúzia daqueles parças lá do Chupinzada lá. Do Neymar? Isso. Gil Cebola, quem mais? Isso. Conhece os caras lá? Tem João Clécio, Gustavo, tem os bastante. caras O que... pessoal anda com ele até hoje, essa galera aí. porque a profissão é ser amigo do Neymar, né? É profissão ser amigo do Neymar, viaja de jatinho, vai pra Espanha toda hora. Eles moram junto. Mora também, tudo né? lá. É. Show de bola. Tem Ô, vários Neneca, lá. como é que foi a sua ida para a base do Santos? Como é que surgiu esse interesse do Santos? Enfim, como é que foi? Sim, eu jogava no Atlético Sorocaba, 2004 e 2005. Nisso a base acabou, né? Aí eu tinha um empresário lá que o filho dele jogava lá. E eu acabei conhecendo ele, né? Porque meu irmão continuava nos juniores lá. Aí meu irmão apresentou ele pra mim e tal. Aí ele falou, né, quero levar você pro Santos. Em 2006 isso. Em abril de 2006. Aí eu falei, vamos, pô, legal, Santos, time grande, né? Aí fui. Aí nisso tava chovendo, eles não treinam no campo, né? Eles não vão. Aí os goleiros estavam treinando na Vila Belmiro mesmo, no espaço lá. Fiz um treino, o professor aprovou. Aí falou para mim voltar no final de 2006. Aí nesse meio termo eu fui para São Paulo fazer um teste, meu empresário levava. Fiquei 3 dias no Morumbi, não gostei, queria ir embora de todo jeito. Aí ele acabou me levando para a Vila, para conversar lá certinho, se tinha como eu ficar já e tal, porque o São Paulo queria que eu ficasse no São Paulo. Eu acabei ficando no Santos de vez, nem voltei para casa, nem peguei roupa, nada. Sobre usar o poder de negociação, né? Já estava num clube, né? Já tinha o interesse do São Paulo, né? Você já estava lá, por sua opção não quis ficar e acabou negociando com o Santos, o pessoal já tinha observado o seu trabalho, né? Já, cara. Assim, eu gostei muito do Santos, né? Só que eu saí do Santos porque um diretor lá me queimou, na verdade, né, cara? Porque acontece muito coisas isso do aí, né? futebol. Sim. Coisas do futebol. E você percebeu que em todas as fotos ele taca um, né? Sim, sempre titular. Porque assim, na época eu tinha 14 anos. Então lá era tipo só sub-15, só sub-16, só sub-17. Então nisso não era infantil, juvenil como é aqui, né? E nisso, no caso, eu não disputava o Paulista, eu disputava a federação só. Certo. Como eu estava no maior, só eu era de 9,3, o resto era tudo 9,2. Aí o que aconteceu? Num ano seguinte para o outro, o sobrinho dele, tinha 3 goleiros na 9,3. Tinha que subir 2 porque eu ia ter que ficar. Aí ele começou a me queimar, falando que eu era baixo, essas coisas. Aí o que acontecia? Eu treinava a semana inteira, amistosos, titular, chegava na escalação, eu estava no banco. Aí eu não fui aguentando. Aí nisso apareceu uma proposta do Corinthians, um empresário falando, e o jogador, que era do meu empresário, também falava, pô, Neneca, vai, cara, você é bobo, você é bobo. Eu não, vou ficar. Aí teve um tempo que eu não aguentei mais, cara, né? Palhaçada, porque eu até chorava, fizeram até exame de pezinho falando que eu era gato, que eu não tinha idade que eu tinha, né? Aí não aguentei e fui pro Corinthians. Fiquei no Corinthians 3 meses, aí tinha que pegar a liberação do Santos pra mim, porque eu tinha um pré-contrato lá no Santos. Aí nisso eu desci com o meu empresário.
Aí o empresário foi lá na diretoria, eu fui no vestiário lá conversar com o sopeiro. Aí o professor chegou, pô, Neneca, fica, a gente conversou, tal. Eu acabei ficando, nem voltei pro Corinthians nada. Aí fiquei mais 6 meses, depois voltou a palhaçada. Aí eu fui, peguei minhas coisas, fomos viajar para Ribeirão Preto na sexta-feira, né, jogava no sábado. Aí depois do jogo, falei, professor, infelizmente estou indo embora, não aguento mais. Fiquei minha mãe triste, chorando. Aí fui embora para cá, também não fui mais atrás do meu empresário também abandonou. Aí nisso, o Ituano, na época, meu irmão jogava no Ituano, me chamou. Eu fui pro Ituano em 2008, desculpa. E a gente percebe, né, Gabriel, até um certo desabafo aí do Neneca contando essa história. E a história dele não é uma exclusividade, né? Isso acontece muito com muitos garotos, né, que têm o sonho, têm qualidade, muitos têm talento realmente, que acredito que é o caso do Neneca aqui. E diretor, por interesse familiar e tal, que está jogando, acaba prejudicando quem tem talento e quem tem qualidade. Bruno, são os bastidores do futebol que a gente muitas vezes não fica sabendo. O Esporte Espetacular não vai mostrar a história do goleiro que foi afastado, vai mostrar o que deu certo. Isso é verdade. E é muito do que... Quantos não passam por isso que o Neneca passou, infelizmente. Muitos, né? E aí você observa atletas porque o tio, porque o pai é diretor, acaba chegando ao profissional, né? Acaba até despontando sem ter qualidade, né? Aquele garoto que tem muita qualidade e às vezes acaba ficando de fora, infelizmente. Sim, mas muitos até hoje falam aqui, que eu só saí do Santos porque falaram que eu era gato. A história é essa. Não, a história que o Neneca fala não é verdade. A história que o Neneca fala é mentira. Então, todo mundo, eu vou em qualquer lugar, pô, Neneca, saiu do Santos lá porque você era gato, porque você não tem essa idade. Que hoje eu tô com 23, mas na época eu tinha 14 anos. É pré-convocado para a seleção, jogando no Santos. Pô, cara, eu tava muito feliz, né? Claro. Mas, graças a Deus, agora eu tô bem. O cara não é gato não, hein, velho? Fica com esse papinho aí, ó. Cara, infelizmente, coisas do futebol, né, como o Gabriel já disse aqui, o bastidor acaba prejudicando os atletas em muitos momentos. E o ego, né, Bruno? Às vezes Também, o ego, a vaidade do diretor. E nesses clubes grandes, os diretores devem se achar num ponto... Se na região a gente vê coisas de quem trabalha nos clubes já se achando o bam, imagine nesses clubes grandes, Bruno. Pois é, e tem cara que acaba aprontando também, é cada coisa que a gente observa aqui na região que é impressionante. Está rolando também aqui em Itu, Gabriel, o Campeonato Amador, a segunda divisão. Vamos colocar na tela, então, os resultados do final de semana. Bruno, isso aí são as quartas de final, tá? Então, vamos lá, Real Progresso e Novaes e Silva ficaram no 0-0. NGK venceu o 7 de setembro por 1-0. Tradição e Elite ficaram no 0-0. União Vila da Paz 0, Chimarrão também 0. Quanto empate, só Parece um gol, pegadinha, hein? né? Brincadeira, cara. O pessoal economizou no gol nesse final de semana, Bruno. São as quartas de final. A partir da próxima semana a gente vai conseguir começar a dar um destaque maior para essa divisão. Hoje o Neneca está aqui, foi campeão ontem da primeira divisão. A gente está encerrando esse assunto, né? E a partir da semana que vem a gente vai falar dessas quartas de final aí da segunda divisão. Temos os próximos jogos, as datas dessa rodada? Não vai. Como é que fica a situação dos clubes aí? Agora vamos ter teve os empate jogos. pra Galinha, Tendo os jogos de volta, tá tudo em aberto. Agora é chaveamento também. Exatamente. Nas oitavas de final aconteceu isso também, né? Que ninguém tinha aberto muito o placar. E aí mesma coisa. Então tá tudo em aberto ali. Alguns têm um leve favoritismo. Eu achava que o Chimarrão, Unidos do Parque ali, o Elite, o Real Progresso, eram os 3 times que para mim eram os que iam sair na frente. Os 3 empataram em 3-0, em 0-0, desculpa. 3-0. Tem a tradição Botafogo também ali que é forte. E o NGK, que era um que ninguém dava nada, é o único que conseguiu alguma vantagem. Semana que vem os jogos de volta. A gente tem Amador do Estado ainda para conversar, Bruno. Vamos aproveitar e destacar o Amador do Estado, começando pelo resultado do jogo do Juventus, que atuou no fim de semana. Aliás, foi a estreia do Juventus. O Juventus... Esses são os jogos dessa próxima semana. A gente já vai falar sobre eles. O Juventus empatou em 2-2 com o Vila Suíça lá em Ribeirão Pires. O Juventus teve uns probleminhas relacionados a registro de atletas. Viajou, se não me engano, com 14 jogadores, 15 jogadores. Pôde utilizar apenas 10. Entre esses 10, 2 goleiros. Então o Rufino, nosso amigo Rufino, atuou mais uma vez na linha com todo o seu futebol. Ainda teve uma questão relacionada ao Caio. Eu vi a súmula da partida hoje. Está explícito na súmula que o Caio jogou com alguma restrição, eu não sei o que é, não tive tempo de conversar com ninguém do Juventus,
mas era uma questão de data de registro, segundo eu falei com o Luiz Henrique, mas a questão do Caio está na anotação da súmula. Vamos ver o que vai dar aí. Então o Juventus precisa ganhar do Garotos do América no domingo aqui em Itu, porque o Garotos do América de Guarulhos joga pelo empate. E o Grêmio, com o resultado nacional da Vila Rivaldi, joga pelo empate aqui em São Bernardo. Já na tela, então, os próximos compromissos. Juventus enfrentando Garotos do América. O jogo é domingo, 3 da tarde, no estádio Novelli Júnior. E o Grêmio vai até o ABC Paulista, vai até São Bernardo do Campo, enfrentar o Nacional. O jogo também domingo, 3 da tarde. Resumindo, para o Juventus só a vitória interessa. O Grêmio passa com empate e talvez até com derrota. Até porque o Grêmio venceu na primeira rodada. O Juventus na primeira rodada folgou, estreou só nessa empatando. Exato. Né? Neneca, queria que você falasse como é que foi essa transição do futebol profissional para o futebol amador. Foi em 2010, um amigo meu jogava no Marumbeiros, aqui da cidade mesmo, aí me chamou para ir, acabei indo, aí gostei. Nisso a gente ficou, o primeiro ano que eu joguei, fiquei em 4º lugar. E no outro ano fui campeão. Time forte, que tinha Michelzinho, Isso. Paulinho, né? Tinha Regis, bastante. Tinha Michel, tinha Bastante muito. jogadores que tinham acabado de Isso. parar, né? Que tinham acabado de Isso. largar, eu Tinha o lembro. Paulinho que jogou no Grêmio, acho que ano passado, o Paulinho Negão. Esse que estava no América Esse ano. Então assim, desde 2010 até 2016, aí agora eu tô jogando amador. Se precisar jogar na linha igual o Rufino, você tem qualidade Joga, também? Joga. Acho que deve ter mais qualidade que o Rufino, porque o Rufino com a bola no pé do... Joga Mas já sim. teve que jogar na linha? Já aconteceu de você ter que atuar na linha? Não, na linha ainda não. Não No houve Vitória essa até necessidade. chegou eu até aquecer, mas não entrei não. Tá vendo? É Amador Coringa, tem cara. essas coisas, não. Tem, mas você vê, no Vitória ele chegou a aquecer, quase foi pro jogo. O Vitória era um time médio que chegava ali, beliscava a semifinal, era um Ganhava- time bem organizadinho. Ganhava muito do Organização. palestra. Ganhava muito do palestra. Mas eu não... Acaba de dar uma cutucada. Eu não aqui no tava. Gabriel. O ano que ele tava no Vitória, eu tava no Jardim Europa. Eu joguei 3 anos Foi lá no 2-2. Vitória, 2013, 14 e 15. No passado eu tava. No passado ganhou mesmo. 2-1. Mas 2013 eu não tava e 2014 eu também não tava. Mas tem uma vitória em cima do Gabriel, já tá de Foi bom 2-1. tamanho. Neneca, muito obrigado pela sua presença aqui no ITV Futebol Clube. Mais uma vez, parabéns pela conquista, esse título de forma invicta que vocês conquistaram aí com o Portal do Éden. E chega essa história aí de que é gato, que saiu do Santos porque estava com a idade adulterada. Não tem nada disso, né, cara? Não, isso passou já, é passado já. Agradecer. Obrigado, Gabriel. Obrigado você também pela convite. E obrigado pelos parabéns de vocês. Parabéns pelo título. Gabriel, estamos encerrando mais uma edição aqui do ITV Futebol Clube. Ô, Bruno, preciso dar um recado que eu sempre esqueço. Por favor. Pessoal do Amador, manda foto do time pra gente, principalmente agora acabou o assunto ituano, a gente vai falar mais do Sub-20 praticamente, Copa Paulista também tá acabando, vamos falar um pouco do Desportivo Brasil também, mas manda foto pra gente divulgar o pessoal da prata, o pessoal da bronze. A bronze é engraçada que é que nem a Série D do brasileiro, não são 40 times, meu time tá 100% no campeonato, 2 jogos, 2 vitórias, Meu time. então Tá manda foto aí pra gente. Tá certo. Mandem as suas fotos ou pelo e-mail, tvfutebolclube@itu.tv.br ou pelo nosso Facebook, facebook.com/ITV Futebol Clube. Apito final em mais uma edição do nosso programa. Nós voltaremos na próxima semana aqui pela ITV.